Amigos e seguidores do canal Nação Sarada, eu quero trazer aqui a palavra de Deus para você nessa noite, mas antes eu quero te pedir que deixa aí o seu like, né? Deixa já o seu joinha aí, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você receber notificações e no final do vídeo compartilha para que você possa nos ajudar a crescer esse canal em nome de Jesus. Bom, eu quero trazer uma ilustração aqui nessa noite e o texto é Salmos 34, 17. Salmos 34, 17. Que diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livram de todas as suas angústias. A ilustração nossa, o tema dela é: foi salva pela falta de dinheiro. Uma mulher viúva, durante a Segunda Guerra, morava na Itália e estava sem dinheiro, sem condições de pagar sequer o aluguel da sua casa. Já havia alguns meses sem condições de pagar. E então estava para ser despejada. E começou então, no desespero, orar e jejuar. E buscou o Senhor durante muitos e muitos dias. E nada adiantou, nada acontecia. Então o proprietário veio e pediu aquela casa. A mulher teve que sair, foi para uma cidade vizinha, ficar com seus parentes por um tempo até que se resolvesse aquela situação financeira, já que ela estava passando por dificuldades. Porém, assim que ela saiu daquela cidade, aquela cidade foi bombardeada e houve uma destruição quase que total naquele lugar. O bombardeio nazista acabou com quase tudo e nada praticamente sobrou, muitos morreram e foi uma destruição total. Moral da história: o Senhor Jesus livrou aquela mulher por falta de dinheiro. A falta de dinheiro deu o livramento para ela. Ela só pôde sair daquele local porque ela não tinha dinheiro. E era por isso que a vida dela estava naquele momento a salvo. Se ela tivesse dinheiro, ela teria pago, quitado os aluguéis e ela não teria saído dali e talvez não teria sobrevivido àquele bombardeio, talvez teria também estado morta, como tantos que ali se encontravam, já que a cidade havia ficado completamente destruída, em ruínas, por conta daquele bombardeio nazista. Muitas vezes na nossa vida as coisas não acontecem. Não é porque o Senhor não ouviu nossas orações, o nosso clamor. Não é porque o Senhor não quer nos atender. É porque o Senhor sabe que naquele momento Ele quer nos dar um grande livramento. Ele vê lá na frente. Ele sabe o que vai se passar, o que vai acontecer. E tantas vezes o não de Deus é para proteger a sua vida, é para te dar salvação, é para te dar livramento. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós não sabemos o agir de Deus, porém tudo que sabemos é que Ele age sempre a nosso favor. Nós não sabemos o dia, a hora, quando é que Deus vai agir, mas sabemos que Deus age a nosso favor. Sabemos que Deus sempre nos estende a mão e que sempre vem e nos socorre. Socorre você, sua casa, sua família. Ele sempre vem a seu favor. Ele sempre estende as mãos no momento e na angústia, nas dificuldades. Aquela mulher, se tivesse dinheiro, não estaria viva talvez. Já teria morrido. E quando Deus não respondeu suas orações, não era porque Ele não estava ouvindo ela, era justamente ao contrário. Ele estava dando a ela livramento, pois se Ele tivesse atendido a sua oração, com certeza ela não estaria mais viva. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a falta de dinheiro salvou a vida dela, porque assim que partiu, aquela cidade se destruiu. Você não entende o agir de Deus, porém Ele sim. Não houve resposta porque havia um livramento para aquela viúva. Talvez você está orando, pedindo algo ao Senhor e a resposta ainda não chegou e você chateado, angustiado, pensa: poxa, por que Deus não responde minhas orações? Por que o Senhor não atende o meu clamor? Deus está respondendo sim, meu irmão. Ele está respondendo sim, minha irmã. Ele está atendendo sim o seu clamor. O que acontece é que Deus está te dando livramentos como deu àquela viúva. Nós não sabemos o porquê
das ações de Deus, mas Deus sabe. Nós não entendemos, mas Deus entende. Nós não entendemos que muitas vezes Deus não responde uma oração porque Ele tem algo melhor para a sua vida. Quantas vezes nós fazemos oração e como aquela mulher nós levantamos clamor, jejuamos, e como aquela mulher nós ficamos dias, até mesmo meses, em consagração, buscando uma resposta e um favor de Deus. E a resposta não vem, e o favor não vem, não da maneira que queríamos, não da forma como nós imaginávamos, mas Deus vem e nos surpreende e nos dá livramentos, e livramentos de morte, de situações que poderiam colocar tudo a perder, quem sabe até mesmo a própria vida. Assim como Ele foi com aquela viúva, ela foi salva sim pela falta de dinheiro. Ela foi salva porque ela não podia pagar seus aluguéis atrasados. Ela foi salva porque ela foi despejada. Parecia algo tão humilhante, mas na verdade era o favor de Deus sendo liberado, derramado para a vida dela. Você já parou para pensar como Deus tem liberado favor sobre a tua vida e como Deus tem derramado sobre a tua vida? O fato de não ser como você espera não significa que Deus não está agindo a seu favor. O fato de não ser como eu quero, imagino, não significa que Deus não está agindo a meu favor. Você pode não entender o agir de Deus, mas Ele entende. Eu posso não entender o agir de Deus, mas Ele entende. Ele está naquele momento ouvindo nossas orações. E é justamente por ouvir que Deus não está atendendo. Porque você, eu, nós conseguimos ver só aqui e agora o que está à nossa frente. Porém, Ele pode ver além. Ele pode enxergar além daquilo que nós enxergamos. Ele pode entender além daquilo que nós entendemos. Ele vai além, querido. E Ele sabe o que você precisa. Deus não respondeu sua oração? Talvez você diga não. Espera, confia. Porque Deus está cuidando de você. Até mesmo pode estar te dando um grande livramento. Eu tenho tanta certeza em meu coração de que no final de tudo Deus há de mostrar num telão quantos livramentos Ele já nos deu, de quantas situações Ele nos livrou, quantas vezes nós ficamos chateados e aborrecidos, quantas vezes nós até perdemos o sono esperando que Deus fizesse algo por nós, da nossa forma, da nossa maneira, mas Ele estava ali justamente fazendo o que era melhor para a sua vida. Quantas vezes você orou e pediu a Deus por algo ou por alguém na sua vida? Às vezes até mesmo nos relacionamentos, né? A pessoa começa a orar pedindo a Deus saber se aquela pessoa é para a vida dela, é para a vida dele, e de repente tudo desaba, tudo dá errado, e aquela pessoa sai da sua vida sem que você compreenda, e você fica triste, magoado, até mesmo ferido. Você não está entendendo que naquele momento é o agir de Deus a seu favor. É Deus livrando você de coisas que poderiam ser piores na sua vida. É Deus afastando da sua vida aquilo que não soma. Infelizmente, queridos, existem pessoas que não somam a nossa vida. Existem pessoas que não estão somando na sua história. E elas foram tiradas por Deus porque Ele está, na verdade, te dando um livramento. Ah, mas eu não consigo viver sem ele, sem ela. Consegue. Você consegue. Se você entender que Deus está te salvando e te livrando de coisas piores que viriam lá na frente, você consegue. Olha, aquela mulher foi salva porque não tinha dinheiro. Alguém pode entender isso? Mas os planos de Deus não são para serem entendidos, eles são para serem glorificados. Alguém pode compreender a ação de Deus, a atitude de Deus antes do agir? Não. Deus, aquela mulher orou e Ele não respondeu, e então ela foi embora, se sentiu humilhada, mas a resposta já estava preparada. Deus estava tirando ela dali, porque assim que saiu, aquela cidade foi bombardeada e ela não mais estaria viva para contar. E agora ela tinha um testemunho para dar. Na ausência do dinheiro, na dificuldade da sua vida, ela foi salva. Deus salvou a sua vida. Às vezes alguma coisa te falta
e você se sente mal, se sente até humilhado por isso. Mas pare, pense, talvez nessa noite você consiga refletir e entender que Deus está te livrando de coisas piores e até mesmo coisas maiores que poderiam acontecer, que você não consegue enxergar porque você só vê aqui e agora, mas Ele sim, Ele pode enxergar, Ele olha lá na frente, Ele vê todas as coisas e Ele está nos livrando. Nós não podemos achar que Ele não ouviu nossas orações, Ele ouviu sim. O que acontece é que Ele quer te livrar de algo que lá na frente possa te machucar, te ferir. Pensa nisso, pense nisso, pense que não é porque Deus não te ama, é pelo contrário, é por te amar demais que Ele não atendeu aquele pedido. Não é porque Deus não se importa comigo, é por se importar demais que Ele nos deu aquele livramento. É por se importar demais com a sua vida. Às vezes até mesmo uma porta de emprego que se fecha. Você fica triste porque a porta se fechou. E Deus fechou porque tem algo melhor e maior, uma outra oportunidade para a sua história, de você crescer e prosperar. Muitas vezes a falta de dinheiro para você comprar alguma coisa que você tanto queria, muitas vezes até mesmo um carro que você tanto desejava, uma casa, talvez até mesmo montar seu próprio negócio, e você fica tão chateado. É porque Deus está te livrando de coisas piores, querido. Talvez, eu não estou afirmando, mas pode ser que Deus está livrando você de um grande acidente, que você poderia sofrer naquele momento com aquele carro. Talvez você poderia não conseguir terminar de pagar as parcelas daquela casa e ficaria endividado, e o Senhor está preparando o momento certo. Talvez aquela porta se fechou porque o que Deus tem para a sua história é maior. Deus não quer ver você embaraçado. Deus não quer ver você endividado, envergonhado, cabisbaixo. Ele tem algo melhor para a tua vida. Não fique triste quando alguma coisa não acontece. Não aconteceu porque não era para ser. Era livramento do Senhor. Era o momento de Deus livrar você de coisas piores e maiores. Certa vez, eu quero dar um testemunho rápido. Nós tínhamos ido para São Paulo para um evento de uma conferência, né? E na volta nós não conseguíamos voltar para a cidade de Poços de Caldas. Na época eu estava morando em Poços de Caldas. E nós pegamos por diversas vezes o caminho errado. Até que já era mais de 11 horas da noite, nós tivemos que achar um lugar para dormir, achar um hotel, alugar o quarto para dormir, né? Estava eu e uma outra pessoa que havia ido comigo nesse seminário. E nós ficamos chateados e aborrecidos, pois queríamos chegar em casa, estávamos cansados. Mas depois, no outro dia, pela manhã, quando nós chegamos, saímos e finalmente conseguimos chegar em casa, eu senti dentro do meu coração que aquilo era assim um grande livramento do Senhor. Não havia explicação para tamanhos erros cometidos em sequência um atrás do outro. Nós não achávamos a saída, pois as placas estavam na nossa frente. Eu disse: Senhor, o Senhor quis nos livrar de algo pior, de algo maior. Nós é que não queríamos enxergar, por isso o Senhor nos fez passar a noite naquela cidadezinha. Ainda ficamos chateados, poxa, tivemos que gastar com hotel, pagamos caro, era o único que tinha na cidade. Mas hoje eu vejo como um grande livramento. Naquele dia que eu cheguei na minha casa, no dia seguinte, isso era um sábado, no domingo quando eu cheguei, antes mesmo de eu fazer o culto, eu já agradeci ao Senhor e tive certeza que Ele estava nos livrando. Porque eu comecei a ver toda aquela situação na minha mente, perceber como havia acontecido tantos erros e falhas para a gente achar a saída. Era fácil, estava ali as placas indicando o caminho. E eu falei, não tem explicação, é o próprio Deus nos livrando. E eu tenho essa certeza no meu coração, até o dia de hoje. Já se passou muito tempo, mas até o dia de hoje eu tenho essa certeza que Deus me deu grandes livramentos. E eu tenho certeza que deu a você também. Se você tem um grande livramento que o Senhor deu à sua vida, escreva aí, deixa aí nos seus comentários esse livramento que você recebeu do Senhor. Vamos glorificar o nome dele juntos, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos.
Pai querido e amado, ensina-nos através dessa ilustração. O Senhor permitiu que na falta de dinheiro, na ausência de dinheiro, aquela mulher pudesse sobreviver, sair dali para manter a sua vida, porque se tivesse ficado, se tivesse recursos, pagado os aluguéis, ela não estaria viva com certeza, pois o bombardeio trouxe grande destruição àquele lugar. E quantas são as vezes que estamos chateados e magoados, porque o Senhor não respondeu nossas orações e não fez o que nós queríamos. Nunca foi sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Ele faz no tempo e na hora certa, quando é a hora e quando é o momento. O fato dele não responder a oração como eu quero, como você quer, não significa que ele não respondeu. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Ele te guarde, te proteja, te dê uma ótima semana, te dê grandes livramentos e abra as portas para você, seja qual for a área que você está enfrentando dificuldade. Creia no poder de Deus. Ele é poderoso para te livrar e para te restaurar, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima palavra, né? Se assim o Senhor permitir, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.